Vamos lá. E aí, rapaziada, beleza? Pessoal do primeiro ano A e B. O aula capítulo 2 do grupo 1 da apostila de vocês fala sobre protozoários. E nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, lembrando que os protozoários são do reino protoctista ou antigo reino protista. São heterótrofos, então esse é o grupo dos protozoários ou animais. Então eles se comportam como animais, ó, heterótrofos, depende de outros para se alimentar. Então protozoários. Vamos lá, a classificação. Eu posso classificar os protozoários em cerca de 65 mil espécies conhecidas. 50%, então metade disso, 32.500, são fósseis, já não existem mais. Aproximadamente 25 mil são de vida livre, não são parasitas. E em torno de 10 mil espécies são parasitas do homem e de animais. Por exemplo, malária, por exemplo, tricomonas vaginalis, por exemplo, amebias e doenças parasitárias humanas. 30 espécies dessas, então 10 mil espécies que são parasitas, 30 parasitam o homem. Muito bem. Aí nós temos uma introdução um pouquinho sobre o que é esse bicho, depois a gente vai ver a fisiologia. Então os protozoários, primeiro eles não são animais nem vegetais. Eles pertencem ao reino protista, não vai esquecer. Então pertencem ao reino protista, são unicelulares eucariontes. Opa, vamos lembrar um pouquinho, ó. Procarionte, ó, pró, primitivo, cário, núcleo, ente, ser vivo. Procarionte é só o reino monera. Então o protozoário é do reino protista, já não entra aqui, ó. Os procariontes, eles não têm núcleo organizado e eles não têm rede de vacúolos, retículo, complexo de Golgi e tal. Os eucariontes é uma outra conversa. Eles são eucariontes, então eles têm núcleo organizado, têm material genético separado do citoplasma, eles são heterótrofos, eles alimentam-se de outros organismos por englobamento, por exemplo, a fagocitose. Então esses são eucariontes. Aí vem todos os reinos, que é o reino protista. Então esse é o reino ao qual pertencem os protozoários. Beleza. E vida livre ou parasitas. Legal? Vamos ver a fisiologia, como é que eles funcionam. Então eles têm um equilíbrio osmótico, certo? Um equilíbrio osmótico. Isso é para os protozoários marinhos. E o que significa esse equilíbrio osmótico? Vamos pegar, por exemplo, um protozoário, uma ameba de água salgada. Então ela está aqui, ó. Veja que ela não tem os vacúolos contráteis ou pulsáteis para controlar a entrada de água. Por quê? Porque a concentração do hialoplasma dela é igual à concentração do meio. Então mesmo aqui que seja água salgada, essa água vai fazer uma troca controlada por um equilíbrio de perda e ganho de água, balanceando a osmose, certo? Então isso é característico dos protozoários marinhos. Por quê? Porque a concentração da água do mar e a concentração do citoplasma da ameba é igual. A gente chama isso de isotonia, certo? A isotonia equilibra então e elas conseguem então sobreviver na água salgada. Protozoários de água doce, aí vem uma outra conversa. Aí já não é mais isotonia. Por quê? Porque o ambiente interno do protozoário, ó, ele é mais concentrado que o externo. E aí ela precisa jogar a água em excesso que entra do meio doce, da água doce. Vamos apagar aqui, vamos ocupar aqui o espaço. A água doce, então é diferente da salgada. Na salgada eles são isotônicos, então eles não precisam dessa estrutura chamada vacúolo contrátil pulsátil. Vamos pegar um exemplo. Um protozoário de água doce, certo? Chamado Euglena viridis. Beleza? Tá aqui, então ó, o núcleo é um eucarionte. Aí eu tenho essa estrutura, ó, que é uma estrutura de osmorregulação. Essa estrutura chama-se vacúolo contrátil. Alguns autores chamam de pulsátil. Então esse é um vacúolo contrátil pulsátil. Vamos abreviar, vamos usar assim, ó, VCP, certo? Então aqui eu tenho um VCP, ó, esse aqui, VCP. Aqui também tem outro, ó, VCP.
Só que esse está cheio de água e esse está vazio. Então esse fez diástole, ele encheu de água para jogar para fora, ó. Diástole. E esse aqui fez sístole, certo? Parece ritmo cardíaco, mas na verdade a função é excreção, é eliminar água. Então não tem nada a ver com o coração, isso aqui é um ritmo de bombar água, encher e esvaziar os vacúolos. Então o vacúolo contrátil pulsátil é típico de protozoários de água doce, ó, dulcícula, água doce, certo? Pode chamar de limnosícula? Também pode, água doce. Hipertônicos em relação ao meio, então ele vai absorver muita água, a água vai entrar pela membrana plasmática e ele vai estufar e pode explodir. Então, para controlar isso, ele tem um conjunto de organelas, vacúolos contráteis ou pulsáteis, que jogam o excesso de água para fora, certo? Então essa é a primeira questão da fisiologia que é bem importante você saber. O vacúolo contrátil pulsátil só tem nos protozoários de água doce. Os marinhos não tem porque eles são isotônicos. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu tenho as trocas gasosas e a excreção. Veja que interessante, é tudo feito por difusão simples. Então, o que é isso? Consegue sair gás carbônico, entrar oxigênio por difusão, consegue eliminar a amônia, que é uma excreta, ó, por difusão, onde tem mais para onde tem menos. Então tem mais gás carbônico dentro das células, menos na água, mais oxigênio na água, menos na célula, troca pela membrana plasmática por difusão simples. A alimentação. A maioria engloba por fagocitose, ou faz um vacúolo digestivo, ou um vacúolo residual. Então veja que interessante. Então a fagocitose é uma sequência. O que vai acontecer? Vamos novamente apagar aqui e explicar para vocês o que é essa tal de fagocitose para a gente poder entender. Então veja bem, quando você olha para um protozoário como uma ameba, ela emite pseudópodos, certo? Pseudópodos. Então ela faz um pseudópodo, essa membrana prolonga assim, ó, e ela vai englobar um alimento. E quando ela engloba por pseudópodos, a membrana reveste isso e ela então fecha, ó, separa, faz uma bolhazinha com o alimento dentro. Então esse processo de englobar partícula sólida, fagocitose. Beleza. Aí os lisossomos se juntam. Lisossomos que contêm as enzimas se juntam e injetam as enzimas nesse alimento. Aí isso torna-se um vacúolo digestivo. Em seguida, o que vai sobrar aqui dentro? Vai digerir a partícula, ó. Ela é toda quebradinha, ela vai ser absorvida pelo citoplasma da célula, vai sobrar aqui dentro o resíduo. Aí o que essa bolsa faz? Faz plasmocitose. Então os resíduos que sobraram aqui no vacúolo residual são, a membrana volta a emendar ali, abre e joga essas excretas para fora. Então é uma sequência de digestão intracelular, ó. Fagocitose, vacúolo digestivo, vacúolo corpo residual e plasmocitose ou exo é para fora, exocitose. Nesse caso, então, é um tipo de alimentação especial intracelular que acontece nos protozoários. Aí eu tenho a ameba representada, veja só, ela fez a fagocitose, formou o vacúolo digestivo, absorveu os nutrientes, formou o vacúolo residual, jogou para fora, certo? Lembrando que a organela encarregada da digestão intracelular é o conjunto dos lisossomos. Muito bem, classificação. Eu posso classificar esses protozoários em 4 grupos especiais, ou 4 filos. Então o reino é protista, a divisão ou protoctista, o filo ou a divisão pode ser protozoa, ou ainda posso classificar de superfilo protozoa. E aí eu tenho os filos ou as classes, ó, Sarcodina, Mastigófora, Ciliófora, Esporozoa. Sarcodina. Sarcodina, também chamados de rizópodos. Mastigóforos ou flagelados. Ciliófora ou ciliados. Esporozoa ou esporozoa eu podia chamar também de organismos que não têm forma de locomoção, certo? Então eles não têm um jeito de se locomover. Aqui tem, ó, Sarcodina, pseudópodos, Mastigófora, flagelos, Ciliófora, cílios para locomoção. Então, peraí, o critério que foi usado aqui para separar os protozoários foi a forma de locomoção
exceto os esporozoa que não têm uma forma de locomoção no estágio adulto. Muito bem. Agora vamos lá. Quem que são os risópodos ameboides? Presença de pseudópodos, está aqui, ó, pseudópodos, falsos pés para locomoção, podem ser de vida livre ou parasitas. Reprodução assexuada por siciparidade. O que que é isso? A ameba simplesmente forma dois núcleos e divide o corpo no meio, formando duas amebas. Isso é siciparidade. Cissis é dividir, parir é gerar. Gerar por divisão binária, formar dois. É uma reprodução assexuada. Aí, aqui nós estamos vendo um momento que uma ameba faz a siciparidade. Olha aqui, ó. Ela vai estrangular aqui, ó, e vai separar exatamente no meio, formando duas amebas. Então agora falta duplicar esse núcleo e nós vamos ter duas amebas se reproduzindo. Ali, os pseudópodos ao vivo no microscópio. Outros tipos de protozoários que fazem movimento ameboide. Foraminíferos, como as rotalhas, os heliozoários, aí os que têm carrapaças, como as diflúgias, ó, carrapaça, e aqui eu tenho os radiolários, também um conjunto de heliozoários um pouquinho diferenciado, certo? Então esse conjunto, esse grupo todinho aí, que tem inclusive uma carrapaça de proteção, uma ameba, aqui os pseudópodos dela, a difúgia, então ela tem essa característica de fazer uma carrapaça de areia de proteção, uma casca. Então esses são protozoários com carrapaça. Aí eu tenho os protozoários flagelados. O que que eles têm de interessante? Eles têm de interessante a presença do flagelo, o rabinho, ó. Veja que esses aqui tem um flagelo, aqui tem vários flagelos, certo? Então um flagelo, uni ou monomastigoto. Vários flagelos, polimastigoto. O que é legal aqui, ó? Eu tenho o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, a Leishmania brasiliensis, da leishmaniose ou úlcera de Bauru, aqui o Trichomonas vaginalis, que causa uma doença sexualmente transmissível, e aqui a Giardia lamblia, que causa diarreia em crianças e dores, cólicas intestinais e tal. Então veja que a ameba, ó, a ameba não faz parte desse grupo. A ameba não está aqui, porque a ameba é um risópodo, ó. Rizo, raiz, podos, pés. Pés em forma de raízes. Aqui não, aqui tem um flagelo para a locomoção. Então, nesse caso, a Giardia tem dois núcleos, então é um organismo binucleado. E aqui o Trichomonas, a Leishmania e o Trypanosoma têm um núcleo só, mononucleados. Muito bem. Protozoários ciliados. Os protozoários ciliados, eles vão apresentar cílios como forma de locomoção. Vida livre ou parasita, a mesma coisa. Um citóstoma para entrada de alimentos. O que é um citóstomo? É um lugar especial que tem no protozoário ciliado. Vou fazer aqui umas perninhas para você saber que é cílios, ó. É uma dobra que tem na membrana plasmática, onde ocorre ali especialmente o englobamento de alimentos sólidos. Então é um local especial, citocélula, ó. Ostoma, abertura digestiva. Por isso citóstoma também posso chamar de goteira oral. Oral é boca. Então é um lugar especial na membrana do protozoário que tem a função de englobar alimentos. O citopígio também é um lugar especial que tem a função de eliminar alimentos. Tem gente que chama de citoprócto, prócto é fezes. Então, um lugar de defecação do protozoário, eliminação de resíduos. O macronúcleo, um grande núcleo, que tem a função vegetativa. Então, controla aqui a respiração, a excreção, a digestão, a circulação de nutrientes, a síntese de proteínas e assim por diante. E tem um outro núcleo separado, que é o núcleo que contém o material genético, que é o micronúcleo, certo? Macronúcleo. Esses dois núcleos, eles são para a parte fisiológica, certo? Ali, ó, parte vegetativa, fisiológica, respiração e excreção, e o outro é só para a reprodução. Então, os protozoários, eles usam os micronúcleos para reprodução sexuada. Cuidado aqui então, ó, micronúcleos, eles trocam micronúcleos. Isso a gente chama de conjugação ou anfimixia. Conjugar, trocar, ó, conjugar, certo? Anfimixia. Anfimixia, dupla troca, trocam micronúcleos e depois os macronúcleos se duplicam dentro do protozoário. Esses micronúcleos trocados aumentam a variabilidade e diversidade genética, por isso que é uma reprodução sexuada. Aí, eu tenho o Paramecium agora, dá uma olhada, olha que bonito. Esse parece um chinelinho, né? Certo? O vacúolo digestório, tá ali, ó. Olha aqui o vacúolo contrátil pulsátil, ó.
Então ele é um protozoário de água doce. Viu isso aqui, ó? Já vem na tua cabeça. Tem vacúolo contrátil, ele é de água doce. Tem o citóstoma, que é o lugar onde ele faz a digestão, a gente já aprendeu ali atrás. O micronúcleo, reprodução, macronúcleo, função fisiológica, função vegetativa. Os tricocistos, que são estruturas para a defesa do protozoário. O citopígio para a egestão, para a eliminação de estruturas excretas, né? Aí, protozoários apicomplexos. Os protozoários apicomplexos ou esporozoários, olha que nome estranho, né? Apicomplexos. É porque eles não têm uma estrutura de locomoção. Exclusivamente parasitas, porque eles dependem de meios veiculantes para poder se deslocar. Depende do sangue circulante, depende da saliva de mosquitos, insetos e tal, e fezes. Reproduzem-se por divisão múltipla, certo? E aí eu tenho uma coisa interessante, ó. O que é uma divisão múltipla? É exatamente essas róptrias, ó. Vão formar vários protozoários. E aí eu tenho o núcleo, certo? Nesse caso aqui é um esporozoário. Ele é um organismo que a gente chama de... Ele causa a toxoplasmose. O nome dele é Toxoplasma gondii, certo? Vamos para frente. Aí, a reprodução dos ciliados. Assexuada, cisciparidade, ó, estrangulamento, ó, vai estrangular e vai dividir em dois. Então, um exemplo de um protozoário ciliado fazendo uma reprodução assexuada, ó, por estrangulamento. O outro, agora não, já é uma outra conversa, ó, veja só, ó, o micronúcleo aqui, o pontinho vermelho, ó, ele se dividiu, formou 4, 2 degenerou, aí eles trocaram e fundiram os núcleos, ó. 2 eram 4, ó, viraram só 2, um foi para lá, outro veio para cá, misturou o material genético. Aí eles se dividem e geram novos protozoários. Então veja que interessante, ó. Houve uma troca, um foi para lá, outro veio para cá, fundiu os micronúcleos, um que foi daqui e o outro que veio de lá, fundiram com os que ficaram e geraram novos indivíduos. Essa reprodução por conjugação, habitualmente a gente chama de anfimixia, dupla troca. Beleza, piazada? Vamos para frente, ó. Aqui novamente a sequência para você ver, ó. Dividiu os núcleos, era um só micronúcleo, agora tem 4. Fundiu 2 a 2, se reproduziram, ó, trocaram micronúcleos, fundiram-se, geraram novos macronúcleos. E aí, o que é interessante é que numa reprodução dessa de dobrar núcleos e etc., essa nova divisão acaba produzindo aí 8 novos paraméciums com diversidade e variabilidade genética, porque trocaram o material genético nos micronúcleos. Isso é uma reprodução sexuada chamada conjugação ou anfimixia. Beleza? A divisão múltipla, olha só. Começa a divisão aqui dentro, ó, vai formando novos organismos e aí cada peça dessas que contém um núcleo vai gerar um novo indivíduo. Então a divisão múltipla é que são vários núcleos que vão se dividindo e vão formando novos protozoários de dentro para fora. Muito bem. Risópodos, sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. Essa divisão ocorre pelo tipo de locomoção. Tipo de locomoção, isso. E aí a locomoção, pseudópodos, vamos ver. Veja só, o plasmagel, que é a parte mais perto da membrana, que é essa parte verdinha, ó. E a parte amarelinha aqui, alaranjadinha, ó, é o plasma-sol. Quando o sol vira gel, ó, sol vira gel, o pseudópodo cresce. Quando o gel vira sol, o pseudópodo encurta. Vamos escrever isso, anotarem no seu caderno. Então eu quero saber como é que funciona o pseudópodo. Então, para o pseudópodo alongar, o sol vira gel. Então vai ser assim, ó. Sol, vamos chamar de plasma-sol. Plasma-sol. Plasma de citoplasma, né? O plasma gel. Quando o sol vira gel, quando o gel vira sol. Quando o sol vira gel, gelação. Quando o gel vira sol, solação. Fácil, né? Gel vira sol, solação. Sol vira gel, gelação. Então essas mudanças de concentração empurram. Quando há gelação, o pseudópodo alonga o pseudópodo, certo? Pseudópodo. Pseudópodo, ó. Pseudópodo alonga quando? Quando temos gelação. E quando temos solação, o pseudópodo encurta.
Então esse movimento de encurtar e alongar o pseudópodo é que gera a locomoção do protozoário. Tranquilo? A estrutura celular, ó, tem vacúolos, tem o vacúolo contrátil pulsátil, tem cílios de locomoção, tem micronúcleo de reprodução e macronúcleo de função fisiológica ou vegetativa. Ó, a boca aqui, ó, gullet, certo? A boca, que é um lugar especial, um citóstomo, uma mogoteira oral para fazer a alimentação. Ó, aqui, ó, o vacúolo alimentar ou o vacúolo digestivo. Tricocistos, que são espinhos que fazem a defesa desse protozoário, e o poro anal, que a gente conhece como citopígio, que faz a excreção ou digestão. Nutrição. Veja que interessante. Eu tenho dois tipos de nutrição dos protozoários. Eles podem ser heterotróficos, do tipo holozoicos. Eles podem ingerir partículas orgânicas do ambiente ou fazer fagocitose ou pinocitose. Certo? E ingestão de substâncias orgânicas já em decomposição. Esses são decompositores de matéria orgânica. Eles comem resíduos, restos de comida. Por isso que alguns deles habitam no nosso intestino e eles trabalham como protozoários que acabam no seu processo de digestão produzindo vitaminas do complexo B e K para nós. Então essa é uma relação ecológica harmônica que para nós é importantíssima, que a gente chama de bio ou protocooperação, entre aspas, não daria para chamar de protocooperação, então a gente pode chamar de simbiose ou mutualismo, certo? A respiração, como respiram esses organismos? Eles podem ser aeróbios e anaeróbios, a reprodução sexuada, assexuada por divisão binária, e a reprodução sexuada é causada por conjugação ou anfimixia. E as doenças causadas por protozoários é um assunto para outra aula. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pesado!